Olá pessoal, aqui é Sérgio Seixas do Grupo Terra de Rudá. Eu gostaria de compartilhar um conteúdo, né? Recentemente eu estava vendo uma live, né? Minha pessoa disse assim: puxa, século XXI, eu achei que a gente ia estar vivendo mais em paz, mais em amor, mais em confraternização, com mais consciência. Poxa, estou decepcionado, alimentei uma expectativa que não está se cumprindo. Pois é, a minha fala hoje aqui é sobre essas expectativas falsas. Eu queria tentar traduzir um pouquinho o que está acontecendo. Nós estamos vivendo um processo de uma certa desconstrução identitária, que na Terra de Rudá a gente chama a era da descompactação identitária. Isso significa o seguinte, sabe? Eu sou isso, eu não sou aquilo, eu sou aquilo outro. Isso tudo está passando por uma transformação que não é uma decisão cultural, isso não é uma decisão cultural. Alguém ligado à cultura, ligado a movimentos de vanguarda, movimentos progressistas, resolveram criar identidades de gênero. Não. Está havendo uma emergência da psique coletiva de conteúdos que estavam em latência. Nós estamos com um quadro celeste, um quadro cósmico, um quadro de influências psíquicas coletivas que, assim, escuta, agora está mudando o disco, está mudando o lado do disco, está mudando o capítulo, está mudando o livro. Ou você compreende o que está acontecendo, ou vai tentar resistir e vai dar ruim para quem. Vamos tentar entender isso. Em 2012, aconteceu, 21 de dezembro de 2012, aconteceu o alinhamento fotônico entre o sistema solar, entre Alcione, a estrela de Pleiades, e também o centro da galáxia, que os maias chamavam de Runabku. Isso, a gente está sofrendo influências maravilhosas nos próximos 2000 anos, que é uma intensidade fotônica, que isso vai direto na consciência. Eu diria até, eu dou um exemplo, às vezes é como se você começasse a fazer uma dedetização em uma área infestada de ratos. Entende? Então, esse aspecto fotônico é um aspecto absolutamente maravilhoso, mas tem reações, né? O segundo ponto importante é quando em 2020, ali janeiro, fevereiro, a gente teve a conjunção Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio, uma conjunção extremamente importante, que aconteceu nos últimos 2000 anos 5 vezes, essa é a sexta, e toda vez que isso aconteceu, teve uma mudança planetária. Para vocês terem uma ideia, uma delas foi a queda do Império Romano, outra foi a ascensão do islamismo e por aí vai. Né? E foi justamente no ano também da pandemia, que está tudo encaixado nisso aí. Né? No mesmo ano, 2020, em dezembro, 21 de dezembro também de 2020, a gente teve uma conjunção de Júpiter-Saturno em Aquário, inaugurando um ciclo de 200 anos dessa conjunção a cada 20 anos num signo de ar, sendo que nos próximos 20 anos em Aquário. A vibração dessa conjunção, a frequência dessa vibração é aquariana. A gente teve também, agora em abril, essa conjunção Júpiter-Urano em Touro. Conjunção essa que aconteceu em 1941, na Segunda Guerra Mundial. Em 2023, 2024, a entrada de Plutão em Aquário. Vai ficar 20 anos. A última vez que isso aconteceu, isso se deu, foi na Revolução Francesa, a consolidação do iluminismo, do positivismo, né? Muito próximo também da independência dos Estados Unidos. Ou seja, a gente está vivendo uma revolução planetária. Essa revolução não tem nada a ver com a decisão desse ou daquele político. É evidente que se eu tenho interesses financeiros, se eu tenho interesses econômicos, né, eu vou tentar, conhecendo, né, o esoterismo, porque é importante lembrar que os centros políticos de alta elite, todos eles estão engendrados no esoterismo, no ocultismo. Muitos fazem parte da maçonaria, né? De lojas iniciáticas. Eles estão sabendo exatamente o que está acontecendo no céu.
muitas decisões tomadas são sob influência do céu, embora eles não possam dizer isso, evidente, mas a gente sabe que o comando sombrio, né, dos poderes aqui do mundo estão calcados também em movimentos de planetas em signos, em determinados signos. Então é o seguinte, já que é inevitável essa revolução consciencial, como é que eu vou tirar partido disso? Como é que eu vou ganhar grana com isso? Como é que eu vou me dar bem com esse troço? Né? E aí eu posso criar várias agendas. Né? O reset, por exemplo, se eu estimulo um caos através de muitas guerras, se eu construo pandemias, se eu construo guerras, né? Se eu fabrico, se eu coloco no Excel, ali na planilha, né, mês tal, guerra tal, com tal, fulano, tal, isso tudo sendo bem engendrado, bem colocado, e se a gente chega numa situação de medo, terror, pânico, de caos, quem sabe uma força autoritária possa nos salvar. Estou sendo irônico, evidentemente. O que eu quero dizer? É evidente que quando a gente está vivendo um caos, a gente quer que chegue alguém para botar ordem na casa. E se esse alguém não for nada democrático, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas quem criou esse caos? Sabe quando você cria um problema para vender a solução? É exatamente isso. Só que, de fato, em níveis mais altos, em instâncias mais luminosas, tem esses mandatos do céu, que são essa agenda dessa configuração planetária. Eu citei algumas aqui, né, que são de extrema importância, que falam assim, olha, nós estamos vivendo uma transição planetária, inclusive o planeta, como ser vivo, está passando por um upgrade também. Muitos de nós aqui não vamos suportar esse upgrade. Vocês já devem ter observado que a noção de tempo nossa está mudando. A gente às vezes pode achar, é porque eu estou mais ansioso, sim. E essa ansiedade aumenta na medida em que a gente está recebendo uma quantidade, uma qualidade de fótons que eu não... Sabe quando você não consegue baixar um aplicativo porque o teu computador é velho? Você tem que atualizar teu computador, aumentar a memória, ter mais velocidade. Essa explosão fotônica que a gente está vivendo, isso é só para os próximos 2.000 anos. Não pense vocês que isso tem a ver com as manchas solares que acontecem a cada 11,6 anos. Isso acontece desde sempre, né? São manchas solares. Mas isso somou-se a esse alinhamento fotônico, essa conjunção tríplice, tudo que eu me referi que eu não vou repetir. Então, nós estamos morrendo para um renascimento. E isso aqui não... Ninguém está nos consultando, né? A psique coletiva, né? Essas forças altivas, luminosas, não estão pedindo, olha, o negócio é o seguinte, vocês poderiam ter a gentileza de aceitar esse novo ciclo? Não. A gente deveria estar preparado. Quem nunca estudou as ciências esotéricas, sendo pego de calça curta, porque dá a impressão de que é um momento ruim que a gente está vivendo, é um momento negativo que a gente está vivendo. E, na verdade, tem duas coisas aqui. Se são negativas, a primeira, eu não estou sabendo lidar com isso, eu não estou entendendo nada. Isso é negativo. Não me preparei para isso. E a outra é o seguinte, o que é de outra coisa negativa? Porra, tem gente querendo lucrar com esse momento. Tem gente querendo ganhar grana com esse momento, com essa transição. Essa transição ela é luminosa. Essa descompactação identitária, né, essa desconstrução identitária é um aspecto progressista das forças planetárias ou das pulsões psíquicas coletivas. Tem momentos que são majoritariamente conservadores. Tem momentos que são majoritariamente progressistas. Não existe um momento que seja 100% progressista nem 100% conservador. Não existe isso. Mas existem, por exemplo, esse Plutão em Aquário. Quando ele aconteceu, há 200 anos atrás, certos conservadorismos ruíram, apesar das resistências. Então hoje, quando a gente vê atitudes muito conservadoras, eu quero o velho mundo, eu quero aquilo como eu era, isso vai dar ruim, porque não é a onda. Existe uma onda do fluxo que é,
né? E sempre tem uma força contrária, uma onda contrária. E essa força contrária é positiva, porque ela acaba potencializando a força que tem que ser. Mas quando a gente se identifica mesmo com essa força resistente, a ficha tem que cair em algum momento. Fala assim, gente, peraí, eu acho que eu me rendo a esse movimento de transformação e de revolução que está acontecendo na psique coletiva no planeta Terra. Né? E como é que eu posso me aparatar? Como é que eu posso me preparar para isso? A resposta é simples. Amplie a consciência. Expanda a sua consciência. Escuta, como melhor eu lido com essa enorme onda que está trazendo aspectos revolucionários, transformadores, curativos e progressistas? Expanda a sua consciência. Amplie a sua visão de mundo. Resistir a isso é que nem você tentar resistir quando muda de estação, ou quando está anoitecendo. Eu não quero que anoiteça, eu já falei que eu não quero que anoiteça, eu não quero que entre o inverno depois do... Eu não gosto de inverno, eu não quero que entre o inverno. Gente, esses ciclos são ciclos naturais. Quando Plutão transita em Aquário, quando Júpiter faz conjunção com Saturno em Aquário, quando agora Júpiter fez conjunção com Urano, quando os 3 planetas, Júpiter, Saturno e Plutão, fizeram conjunção em Capricórnio, são forças naturais que os astrólogos e os esotéricos, os ocultistas, os cientistas da psique humana, né, eles tentam entender e se esforçam. A gente se esforça e a gente consegue entender 5% do processo. Mas tem gente que não está nem aí, não acredita em nada disso, não quer aprender nada e vai ser pego de calça curta, porque nós estamos vivendo um processo de desconstrução identitária. Quando a gente pensa hoje em família, não é assim, acabar com a família, não. Mas, gente, é só observar. No meu tempo, lá atrás, não tinha aquele papo de... Primeiro que já... Melhor dizendo, né, no tempo dos meus pais, meus avós, tinha que casar até o resto da vida. Então a ideia de um enteado, de um agregado, né, do ex-marido almoçar na casa da família, né, de você ter 2, 3, 4 casamentos, de você ter filhos biológicos, filhos adotados, filhos... Que família é essa que a gente está criando? Família aquariana. É maravilhoso isso. Aquele bunker sanguíneo, né? A minha família é mais importante do que o resto do mundo. Eu não diria que isso acabou, mas isso está nos seus estertores. Porque não é para lá que a gente está indo. Aí, o que acontece? É a agenda sombria, né, dos psicopatas de plantão, dos perversos do poder. Eles assim, a família está acabando, a família vai acabar. Escuta, nós estamos vivendo influências naturais, não são nem culturais. A cultura é uma expressão disso. A cultura é uma manifestação concreta, tá, de uma demanda natural que vem do alto, vem de forças planetárias. Assim como a gente se entende a influência da Lua. A influência da Lua no cabelo, no corte de cabelo, nas plantações, nos humores, nos manicômios, nas prisões. Isso a gente entende porque parece que é tão concreto, né? A influência do Sol, isso a gente sabe, né? Tanto na saúde, no sistema imunológico, quanto nas plantas e tudo mais. E por que não? A influência de Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Mercúrio, Urano, Netuno, Plutão. A influência do centro da galáxia, esses seres vivos, chamados Vênus, Júpiter, Urano, Netuno, esses seres vivos chamados Lua, Sol, esses seres vivos chamados Sistema Solar, galáxias, eles têm qualidades vibracionais. Quando a gente começa a querer expandir a nossa consciência estudando um pouco sobre isso, através das ciências milenares, ciências do oculto, ciências da psique, né? A gente vai entendendo que tem informações, a luz é informação. Quando eu fico refém de ideologias, né? Conservadorismo versus progressismo, quando eu fico refém de crenças religiosas que pedem para voltar como era antes, a família, a sexualidade, a moral, os bons costumes, nós não estamos caminhando para uma imoralidade, nós estamos caminhando para uma abertura de conceitos, uma abertura de visões. Mas isso não é uma decisão de fulano, nem de nenhum astrólogo, não.
A gente só observa o que está acontecendo. Quando um cientista põe um microscópio e tenta observar o movimento de uma célula, né, como é o comportamento de uma célula, o astrólogo ele tenta, né, nessa macrovisão, compreender o movimento vibracional desses corpos vivos que nos influenciam. Né? Não dizendo o que vai acontecer, porque a gente tem um certo arbítrio, a gente tem um pequeno arbítrio que a gente pode escolher. Por exemplo, é como se dissesse assim, olha, vocês todos estão indo para o norte, agora eu posso escolher se eu vou de bicicleta, de carro, de barco, de avião. Não, tudo bem, você pode, mas você não pode escolher que pode ir para o sul. Eu não posso escolher que eu não quero morrer, não quero envelhecer, sabe? Eu quero parar na idade que eu estou, quero regredir, quero voltar. Assim, eu posso até voltar psicologicamente à minha adolescência e ficar ali estacionado, mas isso é um aspecto patológico, não é um aspecto maravilhoso. Então, assim como a biologia tem uma agenda, a psique também tem uma agenda, a psique do João e da Maria. Mas a psique coletiva também. Existem muitas psiques coletivas. Aqui do planeta Terra, do Sistema Solar, né, da nossa galáxia. A função de um astrólogo, que trabalha, por exemplo, com arqueoastrologia, é tentar fazer esse rastreamento. Escuta, qual é a agenda que está acontecendo? A agenda é o seguinte, é descompactação identitária. Se você disser que a vida é só 0 ou 1, que não tem 50 tons de cinza, se você disser que a relação sexual devia ser como era antes, a relação com Deus é aquela relação que deveria ser como era antes, você vai ficar à margem. Você vai ficar à margem. Você não vai ser convidado para a festa que está sendo armada. Hoje, por que as coisas estão difíceis, estão complicadas, né? Por que essa agenda sombria que coloca ali no Excel algumas bactérias, alguns vírus, algumas pandemias, algumas epidemias, algumas guerras, né? A coisa muito bem estudada, muito bem articulada, muito bem colocada, né? Isso não é o que vai vigorar lá na frente. Esse lá na frente é muito delicado, porque esse lá na frente depende da nossa compreensão ou da nossa resistência, ou da nossa compreensão ou da nossa ignorância. Esse lá na frente, luminoso, ele não é uma data que um astrólogo possa prever. Quanto mais resistirmos ao fluxo natural dessa descompactação identitária, mais fica postergado essa grande festa, a festa do humano. Essa fase, nem diria era, mas essa fase bastante aquariana é uma fase da celebração do humano, da celebração do novo humano, dessa nova humanidade. Que é um ciclo, que um dia esse ciclo acaba, mas ele mal começou. E é evidente que quando começa um ciclo tem muita resistência, até que, tudo bem, eu me rendo. Muitos não se rendem e vão para a vala comum. Vala comum da ignorância, de um certo desterro identitário. Né? E outros se rendem e falam assim, eu acho que eu preciso aprender a lidar com isso. Não são forças culturais que estão sendo impostas, nem são políticas que estão sendo impostas luminosamente. Na verdade, o que está acontecendo são forças naturais da psique coletiva dizendo assim, olha, a gente agora está abrindo, fragmentando. Isso gera um caos? Isso pode gerar, e via de regra gera um caos, como é o caos de um ateliê, de um artista. Você chega lá, o artista está em plena construção de uma exposição, aquilo é um caos. Você jura que daquilo não vai sair nada. Isso é uma bela obra de arte. Quando alguém está produzindo uma obra de arte, é repleto de paradoxos, de conflitos, de contrastes, de desafios, de não vou conseguir, isso está complicado. Não é uma coisa cartesiana, ninguém faz uma obra de arte, 1 mais 1 igual a 2, 2 mais 3 igual a 5. Nós estamos num ateliê. É importante que esse momento, que é um momento que tudo isso que eu falei, que eu não vou repetir, começa lá em 2012, se acelera em 2020, 2022, 2023, 2024, 2025, o Netuno vai entrar a 0 de Áries, o Marte vai entrar, o Saturno vai entrar a 0 de Áries, quer dizer,
essa conjunção, esse conjunção de Netuno com Saturno a 0 de Áries é um novo ciclo. Mas esse novo ciclo não é um novo ciclo ligado a políticas públicas, e sim são agendas, são downloads que a gente precisa ter minimamente uma inteligência, um tico e teco funcionando para a gente compreender. Porque do contrário, a gente vai resistir. Eu quero conservar. Não vai rolar. Conservar aquilo que é passível de conservação. Transformar aquilo que precisa ser transformado. O momento que a gente vive é majoritariamente de transformação. Não existe nenhum momento que seja conservador, ponto. Não existe nenhum momento que seja transformador, ponto. Não. São momentos majoritariamente conservadores e majoritariamente transformadores. Quando esse ciclo enorme se encerrar, que não é um ciclo de décadas, não estou me referindo a um ciclo de décadas, eu estou me referindo a um ciclo de séculos. Tá? Por exemplo, quando essa conjunção Júpiter, Saturno, Plutão em Capricórnio aconteceu e acontece, a reverberação disso às vezes são de 200, 300, 400 anos. Por exemplo, quando um tsunami acontece no centro, quando um terremoto acontece no centro do Oceano Atlântico, demora muito tempo para chegar na margem, demora muito tempo para chegar nas cidades costeiras. Né? Mas quem está de satélite lá em cima está dizendo, gente, olha só, tem uma onda gigantesca que está se aproximando da costa. Né? Só que essa onda é uma onda necessariamente luminosa. Ao contrário de um tsunami que parece que são só forças sombrias. Mas não são, não. Porque todo o processo também de morte, às vezes certos aborígenes eles queimam florestas inteiras e a terra, naquela situação, a terra fica mais fértil. Eu sei que a botânica e a biologia contrastam isso, mas quando o ser humano não faz isso, a própria natureza se incumbe de mandar alguns raios e tudo para que certas árvores pereçam, para que aquele solo se torne mais fértil para novas brotações. Até mesmo certos episódios naturais que devastam, eles trazem possibilidades. Assim foi também com os cometas. Né? Se 65 milhões de anos atrás, aquele cometa que caiu na Península de Yucatán não tivesse caído, talvez os dinossauros talvez eles estivessem aqui até agora, né? E a gente talvez não estivesse aqui, porque nós seríamos alimentos dos dinossauros. Mas foi graças àquela extinção que os mamíferos começaram a brotar. E estou eu aqui falando com vocês. Pois é, então eu quero dizer o seguinte, cuidado com falsas expectativas infanto-juvenis. Primeiro, eu esperava que o século XXI fosse pacífico, fosse amor. Não dá para ser, sabe por quê? Tem resistência a essa agenda natural. Nós estamos vivendo uma agenda natural de forças psíquicas coletivas, leia-se, forças planetárias, que estão dizendo o seguinte, escuta, desconstrução identitária. Vamos tirar isso, como pegar esse teu olho, sabe os quadros do cubismo? Mais ou menos é como se a gente estivesse vivendo um certo cubismo. Tem gente que acha aquilo horrível. Né? É uma obra de arte maravilhosa. É uma obra de arte maravilhosa. A gente pega Guernica, pega vários quadros, não só de Picasso, mas de Braque também. O que quer dizer? O que ele estava traduzindo assim? Olha só, esse processo que a gente está vivendo. Olha como é que nós estamos. Nós estamos nos tornando um quadro cubista, mas isso tudo é transitório. Se você não aprende a amar essa arte, dessa fragmentação, desse cubismo, a gente não vai estar pronto para o processo de integração. Nós sempre, independente da nossa vontade, nós estamos nos preparando para um processo de integração. Pela nossa ignorância, a gente pode reagir. Integração, leia-se a reconciliação dos opostos, masculino e feminino dentro da gente. Essa reconciliação entre céu e terra dentro da gente. É para lá que a gente está indo, para nos tornarmos amor plenos. 360 graus de amor. Esse é o dever de casa que 8 bilhões de seres humanos estão cumprindo na ignorância, na meia ignorância, ou no conhecimento, ou numa certa sabedoria. Não tem dois caminhos para ir. Eu posso resistir, eu posso, como diria o outro, fazer malcriação, eu posso fazer isso? Pode.
Sabe quando você faz malcriação para papai e mamãe, mas que na verdade quem manda é papai e mamãe? Esse papai e mamãe, eu não estou me referindo a nenhuma religião. Eu estou me referindo a essas forças que criaram o cosmos. Essas forças, essas hierarquias que criaram as galáxias. Né? O objetivo não é destruir. O objetivo é transformar um momento progressista, um momento mais conservador, um momento mais progressista, um momento mais conservador. Sérgio, repete para mim. Estamos vivendo um momento mais progressista. Isso é uma coisa cultural engendrada por certos governos? Não. Isso são forças naturais, que se me pedirem para resumir, eu poderia resumir numa expressão: Plutão em Aquário. Mas é mais do que isso. Mas, Sérgio, não tem forças sombrias querendo implementar agendas progressistas? Tem. Agendas conservadoras e progressistas. Tem forças perversas, nefastas, delinquentes, psicopatas, desde sempre, querendo fazer o seguinte: olha, nós precisamos lucrar através de vocês. Resistam a essas forças naturais. Então, tem um caos natural. Sim, esse caos aumenta na medida que eu ignoro o processo. Não estou entendendo nada, quero resistir. Peraí, para. Vamos tentar compreender, vamos tentar estudar, vamos tentar conhecer. Se aproxima do conhecimento com C maiúsculo, se aproxima mais da sabedoria, inocula esse conhecimento de amor. Você vai entender muita coisa que está acontecendo, e são coisas maravilhosas que estão acontecendo. A gente nunca teve tanta consciência quanto está tendo hoje. Até mesmo o que as redes sociais revelaram como coisas horrorosas e fake news aqui e dali. Imagina quando a gente então está hoje conseguindo ver a cara do nosso adversário. Antes a gente não via, isso estava escondido. Agora a sombra tem voz, uma voz pública, mas a luz também tem voz. Você hoje entra na internet e você pode acessar conhecimentos que eram ocultados, que eram só para iniciados. Hoje você pode entrar nesses conhecimentos. Claro que se você tiver mais intenções, você pode retorcer isso. Então, calma, estude, pesquise, busque, se informe, saiba onde você está se informando, tá? Porque a mídia que a gente conhece é uma mídia totalmente refém de corporações financeiras, né? O antepenúltimo degrau do poder são as corporações financeiras. Essas corporações transnacionais financeiras, elas engendram governos, né, religiões, mídias, processo educacional, processo ligado à área da saúde, ao plano ambiental, né? Mas esse alto grau, né, de poder é o antepenúltimo degrau da história. Existem outras forças acima delas, ainda sombrias e totalmente luminosas. Lembrando que o que gera a sombra é a luz, porque se você não tem luz, não tem sombra. Tem escuridão total. Então, e o que gera sombra é a manifestação de algo. Você tem a luz, algo se manifestou, gera sombra. Tem um perfil que está iluminado, tem um perfil que está oculto. Isso é maravilhoso. Então eu preciso me manifestar, eu preciso estar aqui para dar continuidade aos trabalhos que eu venho desenvolvendo até em outras encarnações. Eu estou a serviço de. Quando me manifesto, eu sou banhado pela luz e atrás de mim tem uma sombra, que eu preciso compreender. Se esse papo é grego, se eu não estou entendendo nada, não quero entender e tenho raiva de quem entende, maus presságios para você, para a sua família e, quem sabe, para o planeta. Mas se você dissesse assim, tá bom, eu quero entender, mas você vai entender como? Através dessa rede em metástase? Eu tenho a minha religião, ela está em metástase. A sua religião está em metástase. As religiões, nesse processo todo, também estão em desconstrução, né? A espiritualidade é outra história.
A religião e a espiritualidade são coisas muito diferentes, né? A espiritualidade não tem monopólio de ninguém. A espiritualidade ela é ampla, inclusive ela começa na natureza e ela se explicita no natural. Esse livro sagrado que é o primordial de todos. Gente, eu estou aqui, vou me despedir. Eu estou aqui só para dizer que cuidado com as falsas expectativas infanto-juvenis da nossa parte. Nós estamos vivendo um momento de descompactação identitária, um momento delicado, difícil. Quanto mais apegado ao velho eu, a velha noção de família, de Estado, de governo, de crença, de religião, pior. Não estou dizendo tem que jogar tudo no lixo, não. Tudo que eu falei tem luz e sombra. Tudo que eu falei tem coisas que precisam ser conservadas. E majoritariamente coisas que precisam ser transformadas. Tá? Senão, a gente fica que nem um bobo, com a bandeirinha torcendo para aquele país contra aquele outro país, torcendo para esse partido contra aquele outro partido. É feio. É brega. Não é legal. Beijo no coração. Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Em breve eu estou na área de novo.